Paz do Senhor, irmãos. Amém. Santo é o Senhor. Amém. Aleluia. Ele está neste lugar. Louvado seja o Senhor pela tua palavra. Abra sua Bíblia em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Ezequiel 37, nós vamos ler do primeiro versículo até o 14. Vamos fazer essa leitura. Fala sobre uma visão que o profeta Ezequiel recebeu. Do primeiro versículo até o 14. Vamos ler. A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Então ele me perguntou: Filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Respondi: Ó Senhor soberano, só tu sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim, anunciei essa mensagem como ele me havia ordenado. E, de repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros. E os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carnes se formaram sobre os ossos. Em seguida, pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse: Filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos quatro ventos, sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram e formavam um grande exército. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem: tornamo-nos ossos velhos e secos, não há mais esperança. Nossa nação acabou. Portanto, profetize para eles e diga: assim diz o Senhor soberano, ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas. Então os trarei de volta à terra de Israel. Quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver. E eu os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Amém. Glória a Deus. O profeta Ezequiel, na palavra do Senhor, ele tem um livro de bastante relevância, e essa é uma das suas visões mais conhecidas. E Ezequiel, ele profetizava na Babilônia, ao povo de Israel que tinha sido levado para lá, cativo, pelo rei da Babilônia. O julgamento de Deus nas profecias de Ezequiel era evidente. Porém, os exilados, o povo exilado, não poderia entender a extensão do julgamento ou da possibilidade de restauração que o Senhor desejava fazer, se não houvesse uma voz, se não houvesse um profeta para anunciar. Esse era o papel de Ezequiel, era isso que ele fazia.
E no capítulo 37, conforme nós lemos, é descrito que Deus transporta o profeta a um vale, um lugar de morte, cercado de ossos por todos os lados, ou seja, era uma visão. Ele não estava realmente, fisicamente, diante de um lugar assim, mas ele viu aquilo pelos seus olhos sobrenaturais que foram abertos porque o Senhor o levou para lá. O Senhor o entregou essa visão. O Senhor o fez ver aquela situação. E aí nós precisamos entender o contexto dessa visão e precisamos entender o que o Senhor estava falando para Ezequiel nessa visão. Então, quando a gente ouve o Vale dos Ossos Secos, primeiro, o que é um vale? O que é este lugar? O vale é uma área baixa entre montanhas, né? Então, existem montanhas e o vale é um lugar abaixo do nível das montanhas ali, ou das colinas. Geralmente corre ali entre esses vales um rio, ou o leito de um rio, que provavelmente seco também. E Israel tem muitos vales, né? Ali falando geograficamente nele. Os vales, eles tinham usos variados nessa época aqui. Eles eram cenários de batalhas, muitas vezes, nós vemos na palavra do Senhor, batalhas acontecendo no vale. A batalha de Davi e Golias aconteceu num vale, o vale de Elá, se eu não me engano. E era um lugar de batalhas, porque era um lugar aberto e não tinha para onde correr, era um vale. Então, ali aconteciam essas batalhas. Também era um lugar usado muito para idolatria, para sacrifício a deuses. Também era usado na agricultura, no pastoreio, onde se levava também rebanhos ali. Também era caminhos, passagens do povo. E nos tempos bíblicos, em Israel, quando a gente lê na Bíblia e fala sobre vales, a gente lê dessa forma, eles eram locais físicos, reais, também, como eu falei da batalha de Davi e Golias, era um lugar real. Nessa profecia de Ezequiel, ele era um lugar espiritual, uma visão que o Senhor deu. Então, também eram cenários proféticos, também eram cenários que simbolizavam desafios, simbolizavam a intervenção divina, simbolizava o juízo de Deus. Então, por várias vezes nós lemos, principalmente no Antigo Testamento, essa colocação do vale. Então, era nesse lugar que o profeta estava, que o Senhor estava dando esta visão a ele. E nesse vale, ele viu ossos, muitos ossos, um lugar tomado, um mar de ossos. E esses ossos não eram corpos de pessoas recém-falecidas. Então, não eram corpos que estavam ali se deteriorando, eram ossos secos, de pessoas que foram mortas que estavam mortas há muito tempo. Esses ossos estavam espalhados por toda parte, e estavam completamente secos. E mostra que estavam mortos, estavam ali jogados há muito tempo. E eles estavam espalhados, desmembrados, não estavam ligados. Você não via, o profeta não via o corpo ali certinho, o ombro no lugar, o osso da perna, junto, tudo no lugar. Não tinha, estava tudo uma bagunça. Ossos secos, espalhados, abandonados ali naquele lugar. E a imagem de ossos espalhados em um vale mostra a desesperança. E que a possibilidade de mudança dessa cena, muito pequena. Então, a gente vê que o Senhor mostra algo para o profeta e ele está querendo declarar algo espiritualmente para ele. Porque, na verdade, não era assim que os israelitas tratavam os seus mortos. Não era dessa forma, quando morria alguém, que era tratado. A pessoa não era jogada num vale quando ela morria. O costume do povo de Israel, quando alguém morria, era lavar o corpo, embalsamar ali, passar óleo no corpo, perfumar o corpo, colocar envolto num lençol. E este corpo era colocado geralmente em cavernas, em grutas, que eram escavadas ali para isso, em rochas,
cavernas familiares, né? Campos que eram comprados para isso. A gente vê isso na passagem de Abraão, quando Sara morre, também ele quer adquirir um lugar ali para sepultar sua esposa. Então não era assim que eles tratavam os seus mortos. Então não eram pessoas que estavam ali porque foram colocados desleixadamente, jogados ali, porque não era esse o costume. Hoje também os judeus fazem da mesma forma, lavam os corpos, enterram nos caixões certinho. Não é costume que se faça isso. Então, o que é esses ossos? O que é esse cenário? Então, o Senhor mostrava a Ezequiel naquele vale, aquilo que o Senhor estava mostrando para ele era um abandono. Era a desesperança de um povo, era a sua situação espiritual, era aquilo que o povo havia se tornado. Porque a gente lê no versículo 11, dizendo assim: então ele me disse, filho do homem, esses ossos representam o povo de Israel. Eles dizem, o povo de Israel diz, tornamo-nos ossos velhos e secos, não há mais esperança. Então, esse lugar de sequidão e morte, desesperança, era como o povo havia se tornado espiritualmente. E o Senhor mostra isso, então, para o profeta. E isso era vergonhoso para o povo de Deus. Era uma vergonha. Ossos expostos ali, a céu aberto. Era uma cena de vergonha. E aí a gente vê a profecia. O Senhor manda que o profeta profetize. O Senhor faz uma pergunta para ele. O Senhor conduz ele ali entre os ossos espalhados, faz com que ele veja a situação, observe, olhe tudo e faz uma pergunta para Ezequiel. Filho do homem, acaso estes ossos, isso que você está vendo, podem voltar à vida? Eles podem voltar a viver? O profeta se vê numa situação difícil, o Senhor perguntando o que ele está vendo ali. Humanamente falando, a resposta é não. É uma pergunta retórica, né? E é claro que o mais óbvio é responder não, mas o profeta devolve para Deus, né? Com medo de errar. Senhor, tu sabes. E é aquilo que a gente sempre fala muitas vezes, né? Senhor, tu sabes. Deus, o Senhor é que sabe. Senhor, se o Senhor quiser. Senhor, tu sabes. Então, ele devolve a resposta, né? Ele devolve a pergunta, ele devolve para o Senhor. E, obviamente, ele talvez gostaria de dizer não, né? Mas, dadas as circunstâncias, então, o Senhor diz para ele, Ezequiel, profetiza aos ossos. Profetiza. A ideia de profetizar, a ideia de falar algo ao que está morto, é um desafio muito grande. Senhor, eu vou falar a ossos mortos, secos, que estão aí, ó, quase para virar pó. Eu vou falar algo morto. Diferente se eu chego aqui para a igreja, e é isso que eu te digo, e o Senhor trará vida. Os irmãos estão aqui, estão vivendo, estão... Algo morto era um desafio grande para o profeta. Mas o Senhor diz a ele, profetiza a estes ossos. O objetivo do ato de profetizar é fazer alguém escutar a palavra de Deus. Profetizar é fazer uma proclamação, é fazer alguém ouvir. Isso é profetizar. Então, logicamente, eu não devo me deixar levar pelas circunstâncias, porque se Ezequiel se deixasse levar pelas circunstâncias, Senhor, eu vou ficar aqui falando para quem? Para quê? Mas eu me apego à profecia, ao poder que ela carrega. E o que é que a profecia carrega? Ela carrega a palavra de Deus. Então é aqui que está o poder. E não a quem ou ao que a profecia está sendo dirigida, mas é o que ela carrega dentro de si. A palavra de Deus. Então Ezequiel vai lá e cumpre fielmente a missão de profetizar a esses ossos. E como resultado daquilo que ele começa a falar, esses ossos começam a se juntar para formar corpos completos.
Ele diz, ele chama, ele fala aos ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E no instante em que ele começa, porque a palavra diz, enquanto eu profetizava, ele começou a ouvir um barulho, estalos, né, de ossos batendo uns nos outros. Porque como eu falei, aqueles ossos estavam desmembrados, né, desparcerados ali. Eles começaram a se mexer e procurar o seu lugar de origem. O fêmur começou a procurar o seu corpo de origem ali, o lugar certo. Não foi se juntando e grudando da maneira que dava. Cada um foi voltando ao seu lugar, cada osso voltando ao seu lugar. Então imagina o barulho que aquilo começou a fazer. Enquanto ele falava, então se iniciou um processo de restauração. Primeiro, nesse processo, então a gente vê que os ossos se organizaram, cada um com o seu correspondente, original. Depois que os ossos se organizaram, que estava montado o esqueleto, aí então vieram a carne, músculos, né? Revestindo aqueles ossos, o profeta vendo aquilo. Então, quando a carne e os músculos estavam no lugar, aí veio e se cobriu de pele. Então tinha, novamente, corpos. Não mais ossos secos, mas corpos. Mas eles ainda estavam ali, no chão, no vale. Então, em segundo lugar, veio o sopro do Espírito trazendo a vida. Então ele fala, né? No versículo 8, enquanto eu observava, músculos, carne se formavam sobre os ossos, em seguida a pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam, eram corpos, só corpos. Então ele me disse, aí o Senhor continua falando ao profeta, filho do homem, agora você vai profetizar aos ventos. Você já falou aos ossos, agora você vai profetizar aos ventos. E você vai anunciar aos ventos uma mensagem. Assim diz o Senhor, o fôlego venha dos 4 ventos e sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. Então agora o Senhor fala para o profeta, agora você anuncia a toda a terra. 4 ventos é norte, sul, leste, oeste, de onde vem. E este vento carregará uma mensagem. Carregará uma mensagem que diz o fôlego de vida. O fôlego do Senhor vai soprar agora nesses corpos. Então venha o fôlego e sopre nesses corpos para que vivam. Então, o profeta faz como o Senhor ordena. E o Espírito entrou nos corpos. E quando o Espírito, vindo dos 4 cantos, entra nos corpos, eles se colocam em pé. Então, um processo, desde o início, vindo corretamente. E Ezequiel não parou de profetizar no primeiro movimento dos ossos, o que já seria um grande milagre, não é mesmo? Porque ele começou a falar, os ossos começaram a se mover, eu já ia entrar no reteté, no aleluia, porque um monte de osso começou a se mexer, quando eu comecei a falar, já era um milagre. Já está se mexendo, já estou vendo o sinal de vida, mas ele não parou. Ele continuou falando, para que o processo fosse completo, em todas as suas etapas. Ele foi até o fim, obedecendo a profecia. E isso nos revela algumas coisas. Isso mostra para nós, primeiro, que Deus, Ele é um Deus de ordem. Esse processo que foi feito ali nos ossos, se juntarem primeiro uns aos outros, para depois vir a carne, depois vir a pele, e depois vir o fôlego de vida. Mas, Senhor, os ossos se mexendo já não é um fôlego de vida, não. O fôlego do Senhor, o Espírito do Senhor, ele vem no lugar certo, onde há ordem. É ali que vem o Espírito do Senhor. Quando as coisas são colocadas, cada uma no seu lugar. Isso fala muito para nós. Porque muitas vezes, irmãos, ou a gente para no primeiro sinal,
que a gente vê. Estou orando, estou falando, estou me movendo e eu começo a ver alguma coisa, eu já fico, uau, o Senhor está fazendo. E aí eu já me acomodo. Bom, se o Senhor está fazendo, então deixa Ele fazer, eu já me acomodo. Mas o Senhor falou, Ele tinha uma mensagem completa para Ezequiel. Ezequiel devia declarar até o fim aquilo que o Senhor ia fazer. Ele falou antes para Ezequiel. Ele não falou apenas que Ele ia movimentar os ossos. Ele falou que Ele ia trazer vida aos ossos. E vida completa. O Senhor não tem vida pela metade. O Senhor tem vida completa. Então ele continuou obedecendo a ordem do Senhor, falando aqueles ossos. E depois, e só depois que os corpos estavam completos, aí que o Senhor falou para ele. Aí o Senhor trouxe uma nova mensagem. Porque talvez o profeta também pudesse ficar muito feliz de que a cena já mudou. Senhor, o cenário não é mais o mesmo, eu já vejo um corpo, não vejo mais ossos bagunçados, não vejo mais um lugar cinza, feio, já vejo corpos, já, Senhor, já não é um grande milagre. Se antes eu já achava os ossos se mexendo um grande milagre, agora já tem um corpo, já está completo, Senhor. Já não é um grande milagre. Mas aí, depois então que o Senhor continua falando, quando ele vê que já estava um ambiente, um lugar para que o seu espírito pudesse habitar, aí então ele fala outra mensagem. Então isso nos ensina que o espírito habita num lugar de ordem. Ele não habita num lugar desordenado, num lugar onde possa haver confusão. Ele não formou braços de um lado, pernas e cabeça do outro, e de repente sopra o Espírito e vem um braço movendo, vem só um braço. Que isso? Só um braço movendo. Que isso? Deus não é Deus de confusão, de bagunça, Ele é Deus de ordem. Então, às vezes, nós estamos querendo mover o sopro do Espírito sem arrumar o lugar da habitação do Espírito. Então, o Senhor, quando revela aquilo para Ezequiel, ele estava ensinando uma lição também. Nós sabemos, irmãos, que lemos até o final, que isso é uma profecia também para o povo de Israel, a respeito da saída deles do exílio, e que eles voltem ao seu lugar, né? E como voltaram, estão hoje no seu lugar de terra. Nós sabemos disso, mas toda a palavra de Deus é ensino para nós. Toda a palavra de Deus é ensino. Então nós vemos esta movimentação que nós queremos muito, o que nós mais queremos é o poder de Deus. O que nós mais queremos é o Espírito de Deus, é a vida de Deus. E Ele habita sim. O desejo do Espírito é habitar em nós, mas Ele não se deixa confundir, Ele não se deixa envergonhar. Ele não é de fazer parte de bagunças. Ele quer o seu lugar para habitar em ordem. Outra coisa que nós aprendemos é que quando o Senhor revela o problema para Ezequiel, a visão, ele revela para Ezequiel, a condição daquele lugar ele revela para Ezequiel, ele traz para o profeta uma ordem e uma responsabilidade. Aquilo que você está vendo, Ezequiel, pode voltar à vida? Ah, Senhor, o Senhor sabe, né? E o Senhor devolve para ele com uma responsabilidade. Profetiza. Vai lá e profetiza. Uma vez que nós temos a revelação de Deus a respeito de uma situação, de algo, de um problema, de uma crise, se o Senhor te revelou, se o Senhor te mostrou, se é Deus que está revelando, Ele vai trazer para você a palavra dEle a respeito dessa situação. E junto com a palavra do Senhor para nós, vem uma responsabilidade. Eu passo a ser responsável por aquilo que o Senhor me mostrou. Eu sou responsável por aquilo que o Senhor me revelou.
O Senhor não revelou aquilo para o profeta para que ele ficasse ali chorando e lamentando. Ó, Senhor, que vergonha, que lugar feio, que horrível. Ó, Senhor, há algo que possa fazer. O Senhor tem algo que possa fazer. Há poder na minha palavra. A palavra é minha, mas eu a coloquei na sua boca. Então vai lá e fale. Vai lá e fale. Coloque este lugar em ordem. Tem um livro que nós estamos estudando aqui às quintas-feiras com as mulheres, o livro Raízes, né? Raízes. Nós estamos aprendendo sobre aprofundar nossas raízes com Deus. E no capítulo 8, eu gostei muito desse capítulo e grifei algumas coisas e quero trazer para os irmãos um trecho desse livro que fala assim: a única forma que podemos realmente falhar em sermos filhos de Deus é se nos recusarmos a usar aquilo que Ele nos entregou. A única forma que podemos realmente falhar em ser filhos de Deus é se eu me recusar a usar aquilo que Ele me entregou. Quando nos arriscamos a usar aquilo que Ele nos entregou, ou pediu-nos para fazer, obtemos sucesso, mesmo quando não vemos os resultados que queríamos. Porque, mesmo se o resultado final não era o que eu esperava, ou se mesmo no meio do caminho eu falhei, eu errei, mas eu obedeci à voz primária, voz de Deus. Eu fui lá, eu fiz o que Ele me pediu para fazer. Aí Ele continua dizendo: vá atrás das coisas que Deus falou a você, mesmo que seja assustador. Não deixe que o medo o paralise por meio daquilo que Deus disse a você. Você não é tão frágil quanto imagina. Não fique neutro ao que Deus falou a você. A palavra do Senhor habita em nós. Você crê nisso? Porque o Espírito de Deus habita em nós. A sua palavra habita em nós. E aquilo que Ele nos mostrou, aquilo que Ele te ordenou a fazer, vá atrás daquilo que o Senhor está falando para você. Ah, Senhor, mas e se eu errar? Eu tenho medo. Mas o medo não pode te paralisar. Você não pode negligenciar. O erro está na negligência. O erro está em eu não fazer. Não está em eu fazer e errar fazendo. O erro está quando eu me recuso a fazer, a obedecer. Ontem na escola bíblica a gente estava falando sobre Débora e Baraque. E o Ney falou sobre isso. O Senhor deu uma mensagem a Baraque, através de Débora. Vai lá, porque eu já entreguei o inimigo nas suas mãos. Eu já entreguei, o Senhor disse para Baraque. Vai, porque eu já entreguei. Estava ali, já entregou, já deu, estava certo. Vitória certa, era só ele ir. O que ele fez? Débora, se você não for comigo, eu não vou. Eu não vou. Se a Débora não fosse com ele. Mas ele já tinha a palavra de Deus. E aí, Débora dá aquela resposta para ele. Eu vou. Porém, agora, porque você se recusou a acreditar, a ser responsável, você foi negligente com a palavra que foi entregue a você, saiba que esta vitória não mais cairá nas suas mãos, mas nas mãos de uma mulher. E nós sabemos como foi a história. Porque ele foi negligente. Ele recebeu uma palavra e se recusou a acreditar. Aí, a obedecer. E era claro aquilo que o Senhor já tinha falado para ele. Era claro. Então é isso que ele está falando nesse livro. Que a única forma que eu tenho de realmente falhar como filho de Deus é quando eu me recuso a usar aquilo que Ele me entregou. Senhor, mas e se eu for? Senhor, e se eu errar? Senhor, o Senhor conhece as nossas limitações. O Senhor conhece as circunstâncias, como Ele conhecia e mostrou, e fez questão de mostrar para Ezequiel uma situação desfavorável ao extremo. É claro que Ezequiel poderia falar, eu vou falar para uma coisa morta.
Eu vou falar para algo que está morto. Então, não era para ele olhar para aquilo que estava morto, era para ele confiar naquilo que lhe foi entregue. O que lhe foi entregue? A palavra de Deus lhe foi entregue. Então, o poder está naquilo que Deus me entregou e não naquilo que eu acho que posso falhar. Senhor, e se eu falhar? Senhor, e se o outro não escutar? Senhor, e se a igreja? Senhor, e se minha família? Senhor, e se isso? Mas não é para isso que o Senhor está olhando. O poder está na palavra de Deus e nada mais. Nada mais. Então vai e seja responsável com aquilo que o Senhor te mostrou. E o Senhor tem falado conosco. E o Senhor fala com você. E você sabe aquilo que o Senhor está falando com você. Você sabe. Mas é medo. Senhor, eu tenho medo. Eu não sei. Mas e se não for a hora? Mas deixa um pouco mais para frente. Mas isso é coisa da minha cabeça, né? Nós falávamos na quinta-feira. Isso é coisa da minha cabeça, né? E nisso a gente vai só recuando para trás. Quando o Senhor nos revelou, e se Ele nos revelou, é nossa responsabilidade. E a igreja tem se omitido nas suas responsabilidades. As famílias têm se omitido nas suas responsabilidades. Na criação dos filhos, dos jovens, dos adolescentes, nós temos nos omitido nas nossas responsabilidades. Enquanto estamos dizendo, Senhor, Tu sabes. Senhor, Tu sabes. Senhor, Tu sabes que eu não tenho tempo. Senhor, Tu sabes que Ele não vai me ouvir. Senhor, Tu sabes que eu estou cansada. Senhor, Tu sabes que é muito difícil. Senhor, Tu sabes. Senhor, Tu sabes. Senhor, Tu sabes. E o Senhor responde para Ezequiel, vai e profetiza. Porque é como se Deus falasse, eu sei que eu sei. Mas e você sabe? Eu sei que eu sei. Deus sabe o que Ele sabe. O que Ele sabe, Deus sabe. Ele sabe. Mas Ele entregou. Ele não poderia fazer um vento, um redemoinho, um monte de coisa total, e fazer aqueles ossos se levantarem e mostrar para Ezequiel, e Ezequiel ficar, uau! Ele poderia. O Senhor pode tudo, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor pode. Mas Ele estava entregando uma responsabilidade, Ele queria que Ezequiel participasse daquele processo. Foi para isso que o Senhor levantou Ezequiel. E foi para isso que o Senhor deixou a igreja nessa terra. Foi para isso que o Senhor te salvou. Para você continuar participando do processo, irmão. Para eu continuar participando do processo. Foi para isso que o Senhor te deu família. Foi para isso que o Senhor te deu filho. Para que você seja responsável por esse processo. De ter família, de criar filhos na presença do Senhor até o fim, enquanto eles forem sua responsabilidade. E deixar de lado esse negócio de Senhor, Tu sabes, Senhor, Tu sabes, e Senhor, Tu sabes. Não é mais tempo disso, irmãos. Não é mais tempo. Os ossos estão secos e expostos à vergonha. Enquanto a igreja está omissa. Omissa. Nós estamos expostos à vergonha. Enquanto a palavra já nos foi dada. Já nos foi entregue. O sucesso está na obediência, irmão. Filhos obedecem seus pais. Nós temos um pai. E Ele já nos deu essa ordem. Assim como na parábola dos talentos, a gente vê ali no Novo Testamento, quando o Senhor sai, né, e Ele entrega aos seus servos ali os talentos, né, a um 5, a outro 2, a outro 1, né? E ele sai em viagem, depois ele volta. O que é que vocês fizeram com os talentos? Ele dobrou, trabalhou, dobrou, o que tinha 5 ganhou 10, o que tinha 2 ganhou 4, e o que tinha 1 enterrou. Por quê? Senhor, sabendo eu que Tu eras severo, e isso e aquilo, eu tive medo e enterrei. E para aqueles que trabalharam com aquela responsabilidade que lhe foi entregue nas mãos, o Senhor falou para ele, servo bom e fiel, tome aqui. Nossa, o seu reconhecimento, que bom. Servo bom e fiel. E para aquele que foi negligente, que enterrou aquele talento, mau e negligente servo, sabendo você
que eu era homem ali, que trabalho, que multiplico, que faço, aconteço, sabendo você quem eu sou, ainda assim você foi e enterrou. Sabe, que desculpa que é essa que você está me dando? Eu te conheci, eu sabia que você ia ficar bravo. Sabia que ia ficar bravo e me deixou mais bravo. Sabia que eu ajunto onde não plantei, não sei o que lá, e ainda assim largou a mão e enterrou. A gente está só se omitindo das coisas. Estamos nos omitindo da criação dos nossos filhos. Estamos entregando ele às pessoas que nós não conhecemos. Dizendo, ouça lá, viu, a pessoa, olha, o professor falou. Olha, o diretor, olha aquele lá que está falando. Enquanto quem deveria falar era eu, como pai, como mãe. E nós estamos dando essa autonomia para os nossos filhos, crianças, adolescentes, dizendo, não, ele já é responsável, não, ele sabe, não, ele é bonzinho, não, ele... Enquanto não é isso que o Senhor quer a sua responsabilidade ali em cima do seu... A sua voz, dando direção para o seu filho, até que ele saia da sua responsabilidade. Quando que ele sai da sua responsabilidade? Quando ele se casa e forma a família dele. Você vai dando essa direção, Não, é que eu não quero. Deixa ele fazer, ele sabe. Não sabe, irmão. Foi para isso que Deus te deu filho. Para que você o criasse, para que você o educasse até o fim. Até o fim. Para as etapas. Todas as etapas o Senhor nos chamou a participar. Quando é criança, é uma etapa. Quando é adolescente, é outra etapa. Também não posso tratar adolescente como criança. E nem criança como adolescente. Ele sabe das responsabilidades. Não sabe. Vai lá. Olha, fala, profetiza. E quando é adolescente, vai lá. Dá para ele também as responsabilidades. Dá para ele a direção. E quando é jovem, vai lá e sopra sobre ele o Espírito de Deus para que ele vá. E se forme e se torne um exército, como está dizendo a palavra do Senhor. Quando o Espírito soprou sobre aqueles corpos, eles se levantaram e se tornaram em um exército. Para que o Senhor queria um exército? Não podia ser só um grupo de pessoas? A palavra de Deus deixa registrado, e se tornaram uma multidão de pessoas. Não, a palavra registra que se tornou um grande exército. Para que serve um exército, irmão? É para ir e batalhar. Não podemos, irmãos, continuar omitindo aquilo que o Senhor nos pede para fazer. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24 e 25. Diz assim: eu lhes digo a verdade. Quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. E eu lhes asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão a minha voz, a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou, já tem a vida eterna. Não vai ser condenado. Já passou da morte para a vida, você já foi colocado de pé. O Espírito de Deus já soprou sobre a sua vida. O que mais nós estamos esperando? Mas assim como o povo de Israel, irmãos, que já era povo, já tinha uma aliança, mas foi levado cativo para a Babilônia. E como eles mesmos diziam, nos tornamos ossos secos. Nos tornamos. É possível, irmão. É possível. Infelizmente, uma vez que o Espírito de Deus já nos foi dado, é possível que estejamos ainda mortos espiritualmente.
Porque, como eu falei, o Espírito de Deus, Ele quer o seu lugar de habitação em ordem, para que Ele possa ali habitar. Ele quer o seu lugar de habitação em ordem. Nós estamos querendo o Espírito sem colocar as coisas em ordem. Estamos querendo mover do Espírito sem colocar a casa em ordem. Estamos querendo que Deus use, que Deus fale, que Deus faça, mas a nossa parte está sendo negligenciada. Nós não estamos fazendo. Mas o Senhor Jesus diz: quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou, já tem a vida eterna. Não vai ser condenado, já passou da morte para a vida. E aí ele continua dizendo: mas eu lhes asseguro que está chegando a hora. E de fato, já é a hora. De que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Ué, Senhor, mas o Senhor já não falou no versículo anterior que aquele que crê já tem a vida eterna? Já passou da morte para a vida? Mas talvez, como assim o povo de Israel, nós nos tornamos ossos secos. Mas o Senhor está dizendo que agora, irmão, agora é a hora em que aquele que ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz do Filho de Deus, aqueles que ouvirem, viverão. Meu irmão, Jesus tem vida para você. Jesus tem vida em abundância. Jesus tem vida eterna. Jesus tem vida, verdadeiramente vida. E não aquilo que você pensa que é vida. E não aquilo que você pensa que está buscando. Não, eu estou buscando construir a minha vida. Você está antes ouvindo a voz do Filho de Deus, porque é dele que vem a vida. É dele que vem. Jovem, vocês que estão aqui, estão no auge aí do fazer e acontecer, buscando altos planos na cabeça e muitas coisas, que eu quero isso, a minha vida, aquilo lá, eu quero fazer acontecer. Meus amados, eu digo a vocês, antes de ouvir qualquer voz, até mesmo as suas próprias vozes, ouçam a voz do Filho de Deus. Eu peço a vocês, com amor, ouça a voz do Filho de Deus. A vida que Ele tem é para além, é abundante, é mais. Ele tem mais. A palavra de Deus fala que aquilo que o olho não viu, que o seu ouvido não ouviu, que jamais sequer chegou ao seu coração. Não, eu sei, não, eu quero, não, eu estou vendo a visão, eu tenho a visão. Não, nem chegou no seu coração. É isso que Deus tem preparado para você. É isso. Mas ouça a voz de Deus em primeiro lugar. E eu sei que Ele tem falado com vocês. Eu sei que Ele tem falado. Eu sei, igreja, que o Senhor tem falado conosco. Vamos ouvir a voz. Vamos ouvir a voz do Senhor. Vamos cuidar dos nossos filhos. Vamos cuidar desses nossos adolescentes. Vamos chamar para nós essa responsabilidade. Vamos pegar de volta a mão no arado. Vamos nos levantar em responsabilidade. Não porque a força está no meu braço. Irmão, para que você corre tanto? Por que a gente tem tanto prazer em falar e conversar para os outros? Eu estou na correria. Nossa, eu estou na correria. Correria para quê e para onde? Por que se corre tanto? Por que se corre tanto? Não, porque eu tenho que conquistar. Não, porque eu tenho que trabalhar. Para quem? Conquistar onde? Quando? Aqui? Aqui nessa terra? A vida que Deus tem para você é eterna. É eterna. É uma vida eterna. Não, mas é porque eu preciso, ganhar mais dinheiro, porque meu Deus é o Deus do ouro e da prata. Deus é Deus do ouro e da prata. Ele é o dono. Eu estou querendo ser dono também? Ele é o dono do ouro e da prata. A Ele pertence. Eu preciso ouvir e obedecer a voz dEle. A Ele pertencem todas as coisas. E o tanto que a gente corre. Para quê? Para onde? Em que direção? Já chegou o
tempo, de fato, já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Porque a voz do Filho de Deus está sendo ecoada desde os 4 cantos, irmãos. Não é só aqui na comunidade cristã Nova Vida que o Senhor está falando. Ele tem o seu povo nos 4 cantos dessa terra. E a voz dele está ecoando nos 4 cantos dessa terra. Porém, ele diz que apesar da sua voz estar sendo ecoada nos 4 cantos, ele diz que só viverão aqueles que a ouvirem. A voz de Cristo ecoa. Acaso nós estamos ouvindo? Estamos ouvindo a voz do Filho de Deus em meio a tantas vozes que nos falam, que nos mostram, que nos dizem isso ou aquilo. Estamos de fato ouvindo a voz que mais interessa. E o Senhor está falando. E eu sei que Ele fala com você. Porque Ele fala comigo também. E Ele fala por amor, Ele fala com graça, Ele fala com misericórdia. Então feche seus olhos em nome de Jesus.